Irmãos, perguntas da Escola Bíblica Dominical do dia 5/11/2023. O tema: o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto que estamos estudando estamos fazendo uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos encontrados no livro de Cantares de Salomão e que se cumprem nos nossos dias, no preparo da igreja para o arrebatamento. O texto base é livro de Cantares, capítulo 6 e 7. Vamos para a pergunta de número 1, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 6, verso 10, na expressão formosa como a lua, brilhante como o sol, faça uma comparação com Gênesis, capítulo 1, verso 14, identificando o sentido profético. Justifique sua resposta. Vamos ouvir agora as respostas vindo das igrejas. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou responder a pergunta de número 1, com a expressão no livro de Cantares e a comparação de Gênesis, que diz assim no Cantares: formosa como a lua, brilhante como o sol. Em Gênesis, capítulo 1, verso 14, diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais e para os tempos determinados e para os dias e anos. A resposta é que a lua e o sol são vistos no tempo profético de Deus. A criação foi feita para esse dia. A profecia é sobre a igreja. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, respondendo a pergunta da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema o preparo da igreja para o arrebatamento, a pergunta 1 diz assim: lendo Cantares, capítulo 6, verso 10, na expressão formosa como a lua, brilhante como o sol, faça uma comparação com Gênesis, capítulo 1, verso 14, identificando o sentido profético. Justifique a sua resposta. Em Cantares está escrito dessa forma: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como exército com bandeiras? Queridos, podemos ver aí que desde o início o Senhor sempre se preocupou com a igreja fiel neste momento. Podemos ver os dois elementos criados pelo Senhor, que são elementos proféticos, o sol e a lua representando a igreja, o sol representando ao Senhor, o sol da justiça, onde reflete a sua luz, onde recebe as suas profecias, para caminharmos seguros até hoje. Fazendo comparação com o livro, com Gênesis, com o livro de Gênesis, e disse 1,14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam elas para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Aí lá na frente o Senhor já mostrava esse tempo para cada um de nós, um tempo que estamos vivenciando hoje, a divisão entre o dia e a noite, o dia que iremos viver na eternidade e a noite que o mundo está vivenciando nesse momento. E a igreja está credenciada a vivenciar este momento, que é o momento de arrebatamento, pois é a profecia para a igreja. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta de número 1 desta semana na EBD, nós vemos que toda a criação ela foi feita para esse dia, o grande dia do Senhor. E aqui em Cantares, profeticamente, a igreja fiel ela é descrita com a formosura da lua, porque agora já na eternidade gloriosa, glorificada, ela não tem mais a aparência da obra criadora, mas sim da obra redentora. E o brilho que reflete sobre a igreja fiel é o brilho do nosso Senhor Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta de número 1, Cantares 6,10 diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua brilhante, como o sol, formidável como um exército com bandeiras? A igreja, meus irmãos, ela é comparada com a lua, que reflete a luz do sol. O sol é Jesus, a lua é a igreja. Gênesis 1,14. E disse Deus,
haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e noite. A igreja fiel ela foi separada das trevas para viver no caminho de luz. Em toda a sua existência, ela será luz, louvado seja Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, em resposta à pergunta número 1 da Escola Bíblica Dominical, o Sol e a Lua foi determinado por Deus para indicar o tempo profético do arrebatamento da Igreja Fiel. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta de número 1, o livro de Cantares descreve a igreja com a formosura da lua e formidável como exército com bandeiras. Profeticamente representa a igreja fiel, que tem a pureza e a revelação do Senhor Jesus e carrega consigo vitórias em suas batalhas. Porque assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja fiel reflete a luz do Senhor Jesus, que é o sol da justiça. Podemos ver também lá em Gênesis que é uma igreja glorificada e separada das trevas, quando ele diz, para ver a separação entre o dia e a noite. A igreja foi separada das trevas através da luz e da revelação do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Irmãos, com respeito à pergunta 1, em Gênesis, o texto apresenta a obra criadora. O sol e a lua são os luminares, criados por Deus para a separação entre o dia e a noite, e para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Em Cantares, profeticamente, a igreja fiel é descrita com a formosura da lua e do sol, pois agora, na eternidade, ela se apresenta gloriosamente glorificada com a aparência da obra redentora. O brilho que reflete sobre a igreja fiel é o brilho do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta número 1, o sol e a lua são vistos no tempo profético de Deus. A criação foi feita para esse dia e a profecia se refere à igreja fiel. No texto de Cantares 6:10 diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? E em Gênesis 1:14 diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta número 1, o sol e a lua são vistos no tempo profético de Deus. Em Malaquias 4:2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça, profeticamente, é o Senhor Jesus, que resplandeceu sobre a igreja fiel. Em Cantares 6:10, quem é esta que aparece como a alva do dia? É a igreja fiel, a noiva do Senhor, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeira. A igreja preparada para o arrebatamento. No tempo profético de Deus, a criação foi feita para esse dia profético sobre a igreja fiel. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à primeira pergunta da EBD, o sol e a lua, eles são vistos no tempo profético de Deus. E a criação, ela foi feita para esse dia. Então a profecia é sobre a igreja. Em Cantares 6:10 diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como exército com bandeiras? Como também em Gênesis 1:14 diz: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos passar agora para a pergunta de número 2, que diz assim: ainda no mesmo verso e na mesma expressão, a igreja é comparada à lua, que reflete a luz do sol. Nos capítulos estudados até aqui, no livro de Cantares,
apresente 3 atributos que o noivo, ou seja, Jesus, vê na noiva, a igreja, que são os reflexos dos atributos dele. Vamos ouvir a resposta vindo da igreja. Irmãos, a paz do Senhor, respondendo a pergunta de número 2, onde se pede 3 atributos. Primeiro, preparo da igreja. O segundo, a comunhão no corpo. E o terceiro, vigilância. Com esses 3 atributos, a igreja está pronta, preparada para o arrebatamento. E esses 3 atributos se encaixam nos atributos do Senhor: a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, irei responder a pergunta de número 2. A resposta é o milênio, quando o Senhor Jesus governará toda a terra, juntamente com a igreja fiel. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, passaremos para a pergunta de número 3, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 7, verso 12, identifica o sentido profético da expressão "ali te darei o meu amor". Vamos ouvir a resposta vindo das igrejas. Irmãos, a paz do Senhor, respondendo à pergunta de número 3, que diz: identifique o sentido profético da expressão "ali te darei meu grande amor", está no capítulo 7, versículo 12 do livro de Cantares. Fala de tudo que o Espírito Santo fez pela sua igreja durante a sua existência aqui neste mundo. Agora, no milênio, a igreja fiel apresentará diante do Senhor Jesus todo o seu amor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Vou responder a pergunta número 3, que se diz assim: lendo Cantares, capítulo 7, verso 12, identifica o sentido profético da expressão "ali te darei o meu grande amor". A resposta é tudo o que o Espírito Santo fez. O amor fez pela igreja ao longo de toda a existência dela no mundo. Ela agora, com a igreja no milênio, apresenta ao Senhor Jesus como esse grande amor. A todos a paz do Senhor. Vamos agora, irmãos, para a pergunta do número 4, que diz: lendo Cantares, capítulo 7, verso 13, identifique o sentido profético da expressão "eu os guardarei para ti". Vamos ouvir as respostas vindas dos irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Lendo Cantares, capítulo 7, versículo 13, identifique o sentido profético da expressão "e eu os guardei para ti". Os resultados do trabalho que o Espírito Santo, o amor, realizou pela igreja ao longo de toda a existência dela no mundo. Isso no sentido de preparar a igreja, adornando-a com os dons espirituais e santificando-a. Ela guardou tudo isso para o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Lendo Cantares, capítulo 7, versos 12 e 13. A igreja fiel desfrutará de todas as maravilhas da eternidade. Como podemos resumir todas essas maravilhas que serão descobertas? São todos os mistérios de Deus que serão revelados à igreja na eternidade. Cantares 7, 13. As mandrágoras dão cheiro, e as nossas portas há toda a sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardarei para ti. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Estarei respondendo a pergunta de número 4 da EBD, que diz assim: lendo Cantares capítulo 7, verso 13, identifique o sentido profético da expressão "eu os guardei para ti". A resposta é que os resultados do trabalho que o Espírito Santo realizou pela igreja ao longo de toda a existência dela no mundo. Isso no sentido de preparar a igreja, adornando-a com os dons espirituais e santificando-a. Ela guardou tudo isso para o Senhor, como diz em Cantares 7,13.
as mandrágoras dão cheiro, e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei para ti. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, respondendo a pergunta de número 4, que diz, lendo Cantares capítulo 7, verso 3, identifique o sentido profético da expressão eu os guardei para ti. A gente vai ver no verso 13. As mandrágoras exalam seu perfume e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu te os reservei ao meu amado. Então, a resposta é que os resultados do trabalho que o Espírito Santo realizou pela igreja ao longo de toda a sua existência no mundo, no sentido de preparar a igreja adornada com os dons espirituais e santificando-a, ela guardando tudo isso para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai do Senhor Jesus. Jesus, estarei respondendo a pergunta 4 da EBD, que diz o seguinte: lendo Cantares capítulo 7, versículo 13, identifique o sentido profético da expressão eu os guardei para ti. A resposta são os resultados do trabalho que o Espírito Santo, que é o amor, realizou pela igreja ao longo de toda a existência dela no mundo. Isso no sentido de preparar a igreja, adornando-a com os dons espirituais e santificando-a. Ela guardou tudo isso para o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agora vamos para a pergunta número 5, que nos diz assim: lendo Cantares, capítulo 6, verso 1, profeticamente, Israel faz uma pergunta à igreja infiel: para onde foi o meu amado? A resposta é dada quando a igreja fiel expressa sua experiência na eternidade, nos versos 11 e 12. Identifique os aspectos proféticos das expressões. A paz do Senhor Jesus, eu vou responder a pergunta de número 5 da Escola Bíblica Dominical desta semana. E nós vamos identificar os aspectos proféticos das expressões. Na letra A, desci ao Jardim das Nogueiras. Fala da experiência com os frutos perenes, que são os frutos duradouros, eternos. Na letra B, a expressão é para ver os novos frutos do vale. Fala da experiência com os novos frutos do trabalho da igreja. Na letra C, a ver se floresciam as vides. Profeticamente fala da igreja exalando o bom perfume dos dons espirituais. Na letra D, fala a expressão e brotavam as romeiras. Fala da experiência de uma igreja amadurecida, como um pedaço de romã. E na letra E, antes de eu o sentir, fala de como vai se dar o arrebatamento da igreja fiel. Vai ser um abrir e fechar de olhos. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos para a resposta, irmãos, destinada às crianças, intermediárias e adolescentes, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 6, verso 12, compare com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Vamos ouvir a resposta das nossas crianças. José Eduardo, lendo Cantares, capítulo 6, versos 12, compare com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. A paz do Senhor. A igreja fiel foi arrebatada e está na glória, na eternidade, com o Cordeiro Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãs e irmãs. Eu me chamo Pedro Henrique, sou da igreja Maranata. Vou responder a pergunta número 6. Lendo Cantares, capítulo 6, verso 12, compare com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. A igreja será arrebatada e estará na glória com o Cordeiro Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui para responder a pergunta 6, que é para crianças intermediárias e adolescentes. Lendo Cantares, capítulo 6, verso 12, compare com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Cantares 6, versículo 12. Antes de eu sentir-me, pôs a minha alma no
carro do meu nobre povo. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos, e demos-lhe a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Resposta. A igreja foi arrebatada e está junto na glória com o Cordeiro. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Vou fazer minha respostinha de número 6, que é: a igreja foi arrebatada e está na glória com o Cordeiro. Cantares 6, 12. Antes de eu o sentir, me pôs a alma nos carros do meu nobre povo. A paz do Senhor. Respondendo à pergunta 6, a igreja foi arrebatada e está na glória com o Cordeiro. Em Cantares 6, 12 diz assim: Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. E em Apocalipse 19, 7 diz assim: Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A paz do Senhor. Estamos aqui para responder a pergunta de número 6, para crianças, intermediários e adolescentes. Pergunta: lendo Cantares, capítulo 6, verso 12, compare com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. A paz do Senhor. Fala do momento do arrebatamento da igreja fiel, que será um momento de muita alegria. Mas para isso é preciso estarmos preparados para a volta do Senhor. A paz do Senhor. Em resposta à pergunta 6, fazendo uma comparação entre os textos de Cantares, capítulo 6, versículo 12, antes de eu o sentir, me pôs a minha mão nos carros do meu povo excelente. E o texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Os dois textos falam da igreja que foi arrebatada e está na glória com o Cordeiro. A paz do Senhor Jesus.